continuando nossa aula, temos então classificações gerais. Olha só que classificação podre. Essa classificação é baseada no número de hidroxila dissociado. Primeiro, o que é dissociado? É só achar minha canetinha aqui. Dissociado é a separação. É algo dissolvente, dissociar. Como assim? NaOH, tá junto. Então você joga a água. O que a água vai fazer? A água vai dissolver isso aqui. O que é dissolver? Só mudar minha telinha aqui do meu painel de controle. Vai dissolver é separar o casal. Aí libera Na e OH aquoso. Isso é dissociar. Mas, professor, lá no ácido não tinha uma coisa dessa? Tem. Mas não é dissociar, concordo. É ionizar. A palavra utilizada nos ácidos é ionizar. Ionização. Quando tem um ácido HCl, jogo a água nela, então aqui no meio teria a água separa em H e Cl. H e Cl. Mesma coisa. Ionizar e dissociar, tecnicamente é a mesma coisa. É dissolver o componente separando em cátion e ânion. Mas só que a palavra dissociar só vai ser aplicada para as bases. Você não pode utilizar dissociar para o ácido. E vice-versa. Ionizar é apenas para os ácidos. Você não pode utilizar para as bases. Mas, meu Deus! Why? Why é por quê? Mas por quê? Japa, da química. Pessoal, isso tem a ver com contexto. Como esse contexto? A palavra dissociação é aplicada quando a molécula ela é feita através da ligação iônica. Então, quando o composto é iônico, ele é dissolvido, separa o casal, cátion e ânion, aí é dissociar. No caso dos ácidos, elas são formadas através da ligação covalente entre átomos, compartilhamento de elétron, ativa. Quando a água vem e separa, dissolve o casal, como ele é origem, é ligação covalente, eu uso o nome de separação, o termo ionizar. Então, ionização é para os ácidos, dissociação é para as bases. Mas o efeito é a mesma coisa. É como se chamasse japonês, chinês, coreano, vietnamita, tudo a mesma coisa. Tudo tchink, link, link, tudo olho puxado. Entendeu? Mesma coisa. Não muda uma vírgula. Não muda. Tá certo? Então, essa divisão, primeira divisão, classificação, é a quantidade de OH liberada. OH liberada. Quando libera apenas um OH, aqui liberou apenas um OH. Monobase. 2 OH, dibase, tribase, tetrabase. Pessoal, para ser sincero, essa classificação que cai, não é comum, porque é muito podre, tá? Mas a palavrinha ionizar para ácidos, dissociar para as bases, isso tem que saber. Isso cai. Anote no caderninho. Dissociação para as bases, porque compostos iônicos. Ionização para os ácidos, pois são compostos moleculares, ou seja, ligações covalentes. Ok? Covalente. Próxima. Qual é a força de corrosão? Aqui tem um porém, pessoal, um ponto importante, tá? A parte técnica também depende do que chamamos de grau de dissociação. É a quantidade de OH liberada, que trabalha com porcentagem. Como que acha o grau? Que é o mesmo alfa. Pega o número de moléculas que se separaram, dividir pelo total que temos. Mesmo pensamento. Não muda uma vírgula. Só mudamos de ácidos para bases. Ok? Em vez de ionização, temos grau de dissociação. Ok? Então é a quantidade de OH livre que se torna corrosivo, moderado ou pouco corrosivo. Só que aqui é muito comum na vida profissional acadêmica separar apenas duas categorias. Não tem, teria igual o ácido, tem fraco, médio e forte. Aqui o forte e o moderado tá junto, tá? Forte e moderado tá junto e o fraco tá separado. No caso forte, moderado, ou seja, semiforte ou moderado, chamamos o seguinte: quando está acima de 5, já são considerados moderado.
5, 6%, 10%, 15%. Na realidade, o pensamento é o seguinte: quanto mais próximo do 100, maior o grau de corrosão. Tá ok? Maior o grau de corrosão. Mas, professor, tem que saber, tem que decorar um por um. Não, nem eu sei. Ele dá pra você. Se precisar, ele vai dar. A questão vai dar. Você faz a interpretação. Ok? Se ele é alto grau de corrosão, baixo grau de corrosão. Maior porcentagem, o grau de dissociação, mais corrosivo ele é. E quando é abaixo de 5, baixo ou igual, aí já seria fraco, tá? Baixa corrosão. Tudo bem? Então também tem essa diferença do grau. Grau é uma porcentagem, tudo tá certo? É igual, é o mesmo pensamento lá dos ácidos. Assista a aulinha dos ácidos, que você vai entender isso melhor, tá certo? Vamos lá então, tá? Grau de separação, de dissociação. Mas existe um modo simples também? Yes! Você está tendo aula com o professor, com o Japa da Química? É claro que teremos um modo simples também. Que dúvida, sem sombra de dúvida. Qual que é o modo simplificado? Tá aí. Meus queridos criaturas de estudo, tá? Quais são? Pessoal, simplificando, sozinho foi uma tela. Ó, temos o seguinte: as bases mais corrosivas, simplificando, são os elementos da coluna 1, metais alcalinos, na tabela periódica. Então, qualquer OH hidróxido ligado ao cara da frente, sendo da coluna 1, que são dos metais alcalinos, serão aqueles que apresentarão maior grau de corrosão. Porcentagem mais elevada. Certeza. Ok? Da coluna 2 da tabela periódica, metais alcalinos terrosos são que são moderado. Corrosão moderada. Então não chega perto de 100, 90, é mais baixo. 55, 48, mais baixo. Moderado, seria moderado. Lembra que são juntos, né? Mas seria moderado. Quem são? Coluna 2 da tabela periódica. Então fica fácil lembrar. Coluna 1, altamente corrosivo. Coluna 2, metais alcalinos terrosos, moderados. Tá? Só que tem exceções. Meu professor, de novo exceção. Yes, de novo. Quem? Aqui na coluna 2 existe o elemento magnésio e o berílio, Be. Esses dois não são moderados, eles são fracos, são exceções. Os dois encontram-se na coluna 2 da tabela periódica, pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos, mas são fracos, exceções, tá certo? Importante. Esse é o modo simplificado, tá? Ao invés de o grau. Isso é importante saber? Sim, é importante saber. É muito importante saber, sim. Nos vestibulares, normalmente ele pede para vocês, você tem que ter essa mentalidade, esse modo simplificado, quais são muito corrosivos ou baixa corrosividade, baixa corrosão, tá ok? Isso é importante. Está, nariz coçando, ai, e vai ficar gravado. Eu não vou tirar esse espirro aqui, né, na nossa aula de hoje, porque não tenho essa vontade de editar coisa nenhuma, ok? Só porque estou gravando, dou esse espirro, né? Vai ficar para sempre. Então, caso especial. Importante. Esse maledito aqui que apresenta amônia NH3 é um caso bastante importante. Amônia. Por que NH3 é importante? Primeiro, professor, mas por que NH3 é uma base? Todas as bases não tem que ter o OH na parte de trás? Concordo. Definição de arrênio. Perfeito. Mas cadê o OH dele? É que ele não apresenta diretamente o OH. Como assim? Vamos analisar essa parte de baixo. O que diz arrênios? Arrênios, nosso amigão do peito arrênio. De acordo com o arrênio, toda a substância no meio aquoso que libera como ânion o OH e o cátion não seja o hidrogênio é uma base. Olha só o que acontece. Quando a amônia ela encontra a água, joga água nela, na amônia, ela consegue roubar um hidrogênio da água. De NH3 vira NH4 mais um. Vira um cátion. E aí, a água, por perder um hidrogênio, sobra OH. Então, a amônia em contato com a água libera OH. Por isso que a amônia ela é considerada uma substância básica. Só que tem porém. NH3 ela é a única base que não apresenta OH, vai apresentar depois, quando ataca a água nela, e aí libera OH depois, conforme vem a equação química embaixo, e ela é feita através da ligação covalente. O que é ligação covalente?
não metal com não metal. Entre o nitrogênio e o hidrogênio são ligações covalentes, compartilhamento de elétron. Então ele não é sólido. Ele é líquido na temperatura ambiente, mas isso aqui evapora muito fácil. Tá? Altamente volátil, amônia. Ok? É uma base de corrosão fraca. Tá? Fraca. Então, bastante interessante. Ele é fora da curva. Lembrando os slides anteriores, né? Tinha que colocar exceções. Por causa disso. Ligação covalente. Estado físico predominantemente líquido e evapora muito fácil, tá? Com alto grau de volatilidade, ok? É uma base fraca. Outro ponto importante é que quando a amônia, repare aqui de novo, a amônia entra em contato com a água, rouba o hidrogênio da água, ele vira NH4. NH4. Esse cara aqui, que tem um NOx mais um, é um cátion monovalente, é chamado de amônio. Amônio. Ah, meu pai, tem diferença? Tem. Não é a mesma coisa. Não é. Mas como assim não é a mesma coisa, meu Deus do céu? Só pensa em você. Você, menina, você, garoto, você, homem, mulher. Você está fazendo uma leitura. Assim. Vamos pegar menina, fica mais fácil. Uma mulher. Imagina uma mulher, uma garota, lendo seu livro, focado. Focar o óculosinho. Aí chega um Zé Mané com um copo de água e joga a água, né, do nada. Meu Deus, que é isso? O que vai acontecer? Ela vai jogar, vai ficar brava. Ela tava mocinha, quietinha, santinha, joga água, recebe a água na cara, fica tão brava, vira macho. É esse pensamento que eu gostaria que você tivesse. Como assim, esse pensamento? Vou dar uma apagadinha aqui, ó. Então, inicialmente, temos a amônia. Olha lá, amônia. A girl, a garota, a mulher. Amônia. Quando ataca água nela, então olha que a água ataca a água nela, ela fica tão brava, vira macho, vira um demônio de macho, vira amônio, tá? Então aí tá nosso amônio aqui. Então o amônio é o macho, tá? Mas de onde vem o amônio? Vem da amônia que levou, né, uma aguada, sei lá, água no rosto, na cara. Ficou tão brava que virou macho, tá? Então, amônia, ao levar água, mistura com a água, vira amônio. Vira bravo, macho, vira amônia. Amônia vira amônio, ok? Isso é importante. E esse amônio, como é esse amônio? Ah, mas por que tem esse maisinho aqui? Na próxima aula, sobre ácidos e bases de Bronsted-Lowry, vou explicar muito bem disso aqui, que são conceitos vestibulares muito importantes nas próximas aulas aí, ok? Vou explicar por que esse maisinho. Esse amônio, ele tem uma carga positiva. Ela pode depois se juntar com o OH, que é negativo, porque os opostos se atraem, formando o que chamamos de hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. É a nossa exceção, né? Aquela exceçãozinha básica. O hidróxido de amônio é uma base fraca de corrosão, mas ela é solúvel, ok? Lembrando que eu disse anteriormente, ó, um ponto aqui, depois veremos, vamos antecipar já, tá? Questão de solubilidade. Por que solubilidade é importante? Tem a ver com a fonte de corrosão. O que é corrosão nos ácidos e nas bases? É a quantidade de H ou OH liberada, correto? Que é a porcentagem. Quanto maior o grau de corrosão, ela é mais solúvel. A água dissolve facilmente. Então, se a gente analisar essa tabela de solubilidade, ó, bases solúveis, altamente solúveis, ou são os metais alcalinos, que tem corrosão forte. Corrosão forte. O grau é elevado. Quanto mais corrosivo for o ácido ou a base agora, mais solúvel ele será. E aí entra a coluna 2. Aqui, ó, cálcio, estrôncio e bário. Coluna 2 na tabela periódica. São moderado. Moderado, então são parcialmente solúvel. Tá? Parcialmente solúvel. E aí pega berilo e magnésio, que são exceções, são fraco de corrosão. Fraco de corrosão quer dizer pouco solúvel ou praticamente insolúvel. Então a solubilidade de componente tem a ver com corrosão. Isso também é aplicado em ácido. O ácido mais corrosivo, mais solúvel ele é. Menos corrosivo, menos solúvel ele é. Tanto para o ácido quanto para as bases. Tá? Mas aí, como a gente vê aqui, ó, amônio, hidróxido de amônio. Ela é uma base fraca de corrosão, mas ela é solúvel. Por quê? Exceção à regra, mais uma vez. Então, o hidróxido de amônio, lembrando, e o amônio, ele é derivado da
amônia, a amônia leva a jogada alguém joga água nela, ela fica tão brava, e ela macho, e vira amônio. Esse amônio pode se ligar com o OH, porque o cátion e ânion se atraem, os opostos se atraem, e formando o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e ela é solúvel em água, que é bastante, uma molécula bastante importante e interessante, tá? Normalmente a amônia e amônio ele é usado como adubo também, né? Fabricação de adubo e tudo mais, e também como produto de limpeza que possuem derivados de amônio, ok? Tudo bem? Anotou isso aí? Isso é importante, tá? São detalhes tanto para o Enem quanto para os vestibulares aí, tá certo? Vamos lá, continuidade, solubilidade já falei. Vamos quase final já sobre os indicadores ácidos e bases. Como que funciona? O que são os indicadores? Ok? Reta final. Na prática, se a gente estivesse no laboratório e encontra um líquido, como que o químico sabe que aquele ácido é o base? Ele vai provar? Vai cheirar? Vai tomar um golezinho? Vai colocar o dedo? Não, nunca. Não deve fazer isso. Para isso, existem substâncias químicas, indicadores, que ao colocar as gotinhas, ela vai mudar de cor, indicando se é ácido ou base. E as duas mais comuns que eu coloquei nessa tabela são, que caem nos vestibulares, são fenolftaleína e o azul de promotimol. Existem vários indicadores, mas essas duas são as mais comuns no Enem, assim, em prova de vestibulares estaduais e federais. Esse fenolftaleína, naturalmente, ele é incolor, tá? Ele é incolor naturalmente. Incolor. O que acontece? Horrível escrita, mas você consegue entender, né? Ao colocar no meio ácido, ela continua incolor, não muda. Pô, professor, então não serve pra nada, concordo. Mas ao colocar numa base, numa substância básica, ela fica avermelhada, pink, avermelhada. Então muda de cor. Então fenolftaleína, ela é ótimo para identificar a base. É ótimo para identificar a base. Ao mesmo tempo, o outro que é bom que cai nos vestibulares é o azul de promotimol. Ele tem esse nome porque naturalmente ele é azul. Ele é azul, cor azul. O que acontece? O azul de promotimol líquido, ao colocar algumas gotinhas no meio ácido de novo, ela muda de cor, amarelo. No meio ácido fica amarelo. Mas no meio básico não muda de cor. Então o azul de promotimol ela é boa para identificar ácido, mas não é boa para identificar base. Para isso eu vou trabalhar os dois indicadores concomitantemente, entendeu? Porque um identifica, aí eu vou tiro prova real da situação. Então, mas professor, como que isso costuma cair? Eu tenho que saber as cores que mudam? Sim, tem que saber, tem que decorar. Infelizmente, pessoal, não tem saída, Fenolftaleína no modo numa base, tá? Ela fica avermelhada, pink, no meio ácido incolor. Azul de promotimol no meio ácido, ela é amarelada e meio base continua azul, ok? É claro que aqui essa transformação existe uma transição, ok? Na transição fica meio esverdeada, fica meio verde aqui nessa transição de ácido para base. Ou seja, exatamente, porque uma pode neutralizar a outra. Quando se faz uma reação química, uma pode neutralizar a outra. Então, durante uma transição, fica meio esverdeada. Então, de verde para amarelo, fica ácido, ou de verde vai para azul, vira base. São as duas mais comuns em prova de vestibulares, mas tá cheio. Enem, geralmente, costuma colocar no texto. Você lê aquele textão pequenininho, né? Pequenininho, e aí você faz a interpretação lá e ele dá alguma dica. Mas nos vestibulares estaduais e federais, isso tem que saber, ok? Com isso, pessoal, teremos então os indicadores ácidos básicos. Ninguém coloca o dedo para provar se é ácido ou não. Isso nunca se faz. Usamos então alguns componentes químicos para fazer essa identificação. Além disso, tem vários indicadores que dão uns coloridos fantásticos aí, ok? Beleza, pessoal? Então, mais uma aula finalizada, faltando apenas sobre sais e óxidos. Mas antes de sais e óxidos, eu vou até entrar a próxima aula, depois de assistir essa, para quem está assistindo, assistam Conceitos Modernos de Ácidos e Bases de Bronsted Lowry e de Gilberto Lewis, que cai nos vestibulares, principalmente as federais, as mais concorridas. Beleza? Abraço, até logo mais com o Japa da Química. Tchau, tchau, pessoal.